Milionário resgata mulher no vulcão Monte Rinjani, na Indonésia. O improvável aconteceu. O mundo inteiro parou chocadíssimo quando soube do que rolou no Monte Rinjani, na Indonésia. Lucas, aquele milionário metido à besta, conhecido por sua vida de luxo absurdo e selfie atrás de selfie, virou herói num resgate improvável no meio de uma erupção do vulcão. Cada detalhe do ocorrido parece ter saído de filme. Você acredita que, no momento em que o céu caiu em cinzas negras, ele não só correu perigo, como também salvou uma mulher misteriosa que ninguém conhecia? E não era uma qualquer. Sari, a guia local, conhecida por carregar lendas sombrias sobre o vulcão. O vulcão rugia furioso. Fumaça densa cobria o céu, engolindo o sol num crepúsculo apocalíptico. As pedras rachavam, como se o chão fosse se abrir a qualquer instante. Gritos angustiados ecoavam entre as árvores secas, enquanto nuvens de cinzas flutuavam, pesadas, ameaçadoras. Lucas, que até então podia passar dias postando sul. Num momento, Lucas tentou abrir caminho sozinho, mas tropeçou, o peito queimando, a garganta apertada pelo pó. Foi quando ouviu o grito rasgado de Sari, que chamava por ajuda entre soluços e medo. Sem pensar, ele se virou, esbaforido, e pegou a mão dela. O toque parecia que acendia algo dentro dele, um medo bruto, uma urgência que dinheiro nenhum pode comprar. Mas Sari não era só uma guia qualquer. Ela sussurrou entre tosses e olhos ardendo que o Rinjani carrega uma maldição que se repete há séculos. Um ciclo de destruição muito maior que qualquer erupção. Contou de ancestrais presos sob a lava, almas que clamavam por libertação, e que a recente fúria do vulcão não era acidente. Lucas sentiu o tempo fechar em volta, o pulso pulsar forte, a certeza de que aquilo mudaria tudo. A força misteriosa que parecia guiar eles, como mãos invisíveis puxando, ou forçando, cada passo. Enquanto caminhavam, entre rios de lava borbulhante e chuvas de cinzas, o vínculo deles crescia. Lucas, já a Sari, confessava medos, dúvidas e o peso do legado. Lá no fundo, como se aquela erupção fosse só o começo de um caminho que ambos precisavam seguir. E aí, o que vem depois? A lava não para de virar tudo cinza. O céu segue pesado, e o vulcão grita como um monstro insaciável. Eles vão conseguir escapar? Esse mistério, essa força, está longe de ir embora. Que segredo ainda sobra para Sari e Lucas, agora que não há volta? Ei, antes de continuarmos com essa história, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Curta e compartilhe, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sua participação faz toda a diferença. Enquanto Sari e Lucas lutavam contra a fúria do vulcão, algo começou a mudar. A terra tremia sob seus pés, e um barulho ensurdecedor se aproximava, como um rugido de um monstro em fúria. Eles estavam presos em uma divisão entre a vida e a morte, e a adrenalina pulsava tão forte que mal conseguiam distinguir o medo da urgência. Mas foi quando perceberam que a cinza cobria mais do que o céu. No chão, quase enterrado nas pedras quentes, um objeto brilhava. Sari puxou Lucas pela mão, e juntos se aproximaram do que parecia ser uma caixa antiga, adornada com símbolos que ela reconheceu. O coração apertou. Era um relicário, algo que alguns acreditavam estar escondido mais fundo no coração do Rinjani. Isso é um sinal, disse Sari, a voz tremendo. Ela segurava o relicário com ambas as mãos, como se a vida dela dependesse disso. Contava-se que quem encontrasse isso teria o poder de acalmar o vulcão, mas a um preço. Lucas respirou fundo, sentindo que eles estavam em um caminho sem volta. Qual preço, Sari? O que quer dizer com isso? A mulher hesitou.
sua expressão se tornando sombria. Muitos anos atrás, uma linhagem de guias fez um pacto com o vulcão. Para segurá-lo, eles teriam que sacrificar algo que mais amavam. Um estalo nos céus interrompeu a conversa. O vulcão parecia querer mais do que havia devorado até então. Nós não podemos perder tempo. Precisamos fugir, Lucas exclamou. Mas Sari segurou o relicário com força e, em meio ao caos, revelou sua verdade. Lucas, eu sou descendente daquela linhagem. O que você não sabe é que eu sou parte da maldição. E agora que sabemos onde está isso, você tem que decidir. Ficar e tentar acalmar o vulcão ou me deixar seguir meu destino? Os olhos de Lucas se alargaram. Um frio na barriga. Você não está pensando em se sacrificar, está? O olhar de Sari era intenso, quase sobrenatural. Se eu não fizer isso, o vulcão não vai parar. Mais vidas estarão em jogo. No entanto, antes que Lucas pudesse responder, um tremor mais forte atingiu o solo. Uma cratera se abriu diante deles, e uma rixa de cinzas e lava começou a engolir tudo ao redor. O som de vidas clamando, misturado ao rugido do vulcão, torcia os estômagos. No final nós não controlamos o que devemos amar, Lucas gritou, segurando o braço dela. Mas Sari estava decidida. E então, em uma fração de segundo, a caixa se abriu, revelando um brilho ofuscante. Uma onda de energia percorreu o ar, e com ela, uma visão de memórias de outra era. Lucas viu rostos de guias antigos, respeitados e temidos, e no meio deles, uma jovem que se assemelhava a Sari. É hora de encarar o legado, Sari sussurrou. Neste instante, tudo mudou. A conexão entre eles estava mais forte do que nunca, mas também perigosamente fragilizada. Com a erupção prestes a eclodir, um grito desesperado ecoou assim que o relicário reagiu. A última escolha aflorou entre eles e não havia retorno. O vulcão rugiu ainda mais alto, como se soubesse que o verdadeiro poder estava prestes a ser libertado. E Lucas percebeu que as respostas que almejava não eram nada em comparação ao que estavam prestes a desvendar. Ele se perguntava: quem realmente era Sari? Essa pergunta ecoava em sua mente enquanto a terra engolia seu passado e o futuro tornava-se um abismo de incertezas. O que realmente significava amar? Naquele instante crucial, enquanto o relicário pulsava com uma energia desconcertante, tudo parecia caminhar para um desfecho. Lucas sentia a tensão ao seu redor, como se as paredes de lava se fechassem, e o medo o apertava como um laço em volta do peito. A conexão entre ele e Sari era forte, mas a sombra da escolha que ela tinha que fazer crescia a cada segundo. Ele queria gritar, mas o som foi abafado pelo rugido do vulcão. Então, em meio àquela confusão de sentimentos, um clarão irrompeu do relicário, um brilho intenso, quase ofuscante. E Sari, com os olhos arregalados, começou a proferir palavras que pareciam ancestrais, um cântico que ressoava com a força das montanhas. O solo tremeu sob eles, e uma fissura se abriu ainda mais próxima, ameaçando engolir tudo. O desastre iminente era palpável, mas antes que a situação saísse do controle, quando Lucas estava quase puxando Sari para longe, um grito ecoou de dentro do relicário. Não era humano, era um som primal que gelou o sangue dele, e de repente uma figura surgiu do brilho, um rosto familiar, com olhares frios e cheios de fúria. Grayson, o irmão de Lucas, o mesmo Grayson que todos acreditavam ter desaparecido em uma missão de exploração na Indonésia anos atrás. Lucas ficou paralisado. Grayson, o que você está fazendo aqui? Sari, assustada, recuou um passo. O olhar dela se alternava entre surpresa e medo. Ele não deveria estar aqui.
Isso é impossível. Impossível? Olha onde estamos, Sari. Você mesma falou que o vulcão traz à tona coisas enterradas. Grayson observou tudo como se estivesse ciente do que se passava. Um sorriso torto cruzou seu rosto. Você foi fácil de encontrar, Lucas. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde você viria atrás do tesouro perdido. Tesouro? Lucas indagou, sem coragem de acreditar. O que você quer dizer? Grayson olhou para o relicário intensamente. Esse objeto não é só uma peça de poder. É o portal para uma realidade alternativa, uma guerra entre guias ancestrais. Precisamos dele para libertar os nossos companheiros. E, sinceramente, você não tem escolha. Vou precisar de você. Areaques de incredulidade se espalharam no grupo. Lucas estava em choque. O vulcão rugiu mais uma vez, como se soubesse que algo de muito maior estava prestes a acontecer. Se você está atrás dele, então é melhor que se afaste agora. Não vou deixar você machucar Sari. Lucas gritou, a adrenalina fervendo em suas veias. Você não entende, irmão. Tudo é parte de um plano maior. E Sari, Sari, ela é a chave. Ela carrega o sangue dos antigos. Você deve escolher, ficar e sacrificar alguém que ama, ou me ajudar a trazer de volta o que foi perdido. O ar parecia carregado de tensão. As nuvens de cinza se tornaram mais densas, pesadas. A cada palavra dele, Lucas sentia suas certezas se desmoronarem, como um castelo de carpas. Você está dizendo que... Sim, Lucas, aqueles que têm o relicário podem controlar a fúria do Rinjani. Mas o preço? Isso é só o começo. O que eu quero de Sari está além de qualquer sacrifício que você já considerou. E Vulcão fritava em fúria, como se pudesse sentir o jogo de poder entre os irmãos. Os olhos de Sari estavam cheios de pânico e compreensão. Ela nunca imaginou que esse momento a levaria a um abismo tão profundo. Agora, Lucas enfrentava uma nova batalha, não apenas contra a erupção, mas também contra o que seu irmão representava. E a última pergunta na mente de Lucas ecoou como um fungo ameaçador. Quem sou eu, de fato? O que o amor realmente significa quando o passado se apresenta desta forma? O vulcão rugia ainda mais alto, como se desafiasse Lucas a reagir. O coração dele batia a 1000, e a sensação de perigo era palpável. Grayson, você precisa sair daqui. Nós temos que... Lucas mal terminou a frase quando o relicário começou a pulsar, como se uma energia mística estivesse sendo liberada. Mas, antes que pudessem pensar no que fazer a seguir, a terra sob os pés deles tremeu violentamente. Uma fissura se abriu, engolindo pedras e cinzas, enquanto o vulcão parecia prestes a expelir todo o seu conteúdo. Sari olhou para Lucas, buscando respostas nos olhos dele. Sem aviso, as paredes da cratera se partiram, e uma onda de calor avançou ferozmente, como se o próprio Rinjani estivesse se revoltando. E foi então que o inesperado aconteceu. Uma luz iluminou a escuridão, e do relicário uma figura feminina emergiu, flutuando como se deslizasse pelas correntes de ar. O coração de Lucas parou. Era Maria, a mãe dele. O rosto dela, sereno e belo, aparecia como um fantasma, uma presença que desafiava toda a lógica. Lucas, a voz dela ecoou no ar, suave, mas potente. Você tem que entender, disse Maria, os olhos fixos em Grayson. A tensão entre os irmãos se intensificou, e Lucas se perguntou se aquilo era uma manifestação de desejos, uma projeção dos medos mais profundos. Você não pode estar aqui, você se foi! Lucas gritou, a mente delirando com a possibilidade de sua mãe estar de volta. Grayson, por sua vez, parecia chocado. Essa visão, essa mulher que todos acreditavam perdida,
estava, de algum modo, ligada a tudo. Ela é um eco do passado. E agora, Lucas, você precisa escolher: salvar Sari ou libertar a verdade sobre nossa linhagem. Lucas olhou para Sari e depois para Grayson. O incêndio do vulcão não só ameaçava suas vidas, mas também revelava verdades ocultas. Por que você nunca me contou? Lucas se virou para Grayson, o olhar cheio de dor. Você sabia que nossa mãe era parte disso tudo? Não era o momento! Grayson gritou, a frustração transbordando. Na verdade, quando ela se foi, você não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Ela estava ligada à maldição do Rinjani. E Sari, você não entende. Você deve escolher agora. Maria flutuava, o semblante dela sempre tranquilo. Mas Lucas podia sentir a dor de sua história, o peso do que havia sido sacrificado. A luz dela começou a pulsar mais rápido, e o vulcão rugiu como se sentisse a energia dela. A maldição só será quebrada se o amor for mais forte que o ódio. Mas, Lucas, a verdade do sacrifício está prestes a emergir. Sacrifício? O que isso quer dizer, mãe? Lucas perguntou, a voz quase faltando. A consciência do que isso poderia significar começou a atingi-lo como um soco no estômago. Ele olhou para Sari, lutando com uma escolha impossível. E em um instante que pareceu durar uma eternidade, o relicário explodiu em uma luz ofuscante. O vulcão estremeceu mais uma vez e uma onda de energia percorreu o chão, se espalhando como um tsunami. No ápice daquela explosão, ele ouviu um eco profundo, sussurrando verdades que nunca imaginara. Ela arriscará tudo, Lucas. Para conseguir o que ama, o que você fará? E enquanto a luz consumia tudo ao redor, uma risada distante, familiar e fria fugiu da escuridão. Agora, ele tinha mais perguntas do que respostas, e uma única certeza: nada seria como antes. O que era amor se transformaria em escolha. E no fundo, o que Lucas realmente estava disposto a sacrificar? O vulcão rugiu ainda mais alto, como se desafiasse Lucas a reagir. A sensação de perigo pulsava no ar, e ele se virou para Sari, buscando nela a resposta para a confusão que o cercava. Todo aquele cenário estava prestes a desmoronar, e então o relicário brilhou ainda mais intensamente, ofuscando tudo ao redor. Uma onda de luz os envolveu, e Lucas sentiu seu coração acelerar. Então, uma nova figura emergiu do brilho. A respiração dele parou. Era uma mulher, mas não qualquer mulher. Era uma mulher idêntica a Sari. A semelhança era assombrosa, como se fossem gêmeas, separadas por um destino cruel. Quem é você? Gritou Lucas, sua voz ecoando como se lhe estivesse em um sonho louco. Sou a verdadeira guardiã do Rinjani, disse ela, a voz suave, mais profunda. E Sari, ela não é quem você pensa que é. Os olhos de Sari se arregalaram, e Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que você quer dizer com isso? A voz dela tremia, cheia de ansiedade. Você usará o relicário, ou sua linha de sangue não será capaz de liberar o vulcão, respondeu a mulher. E Sari, ela não pertence a este mundo. A revelação pairou no ar como um trovão silencioso. Não pertence a este mundo? Lucas repetiu, segurando o braço de Sari com força. O que você está dizendo? Eu sou a filha do vulcão, a guardiã. Ela gesticulou para as incessantes lavas que se aglomeravam. Sari é uma sombra de quem era. Uma herança do passado, uma maldição disfarçada. Ela carrega a dor dos guias que falharam. E agora, o vulcão pede um sacrifício real, não apenas de coração, mas de a própria linhagem. Lucas, atolado em confusão, olhou para Sari. Os olhos dela estavam cheios de dor, e ele podia ver que as palavras a feriam. Sari, isso é verdade? Ele precisava saber. Você
Você não é quem eu pensei que era. Não é assim. Sari tentou protestar, mas a mulher a interrompeu. Ela precisa decidir. E você precisa escolher. O amor que você sente por ela não é suficiente, Lucas. Se não abrir mão dela, toda a sua linhagem será condenada. A tensão na cratera parecia cheia de eletricidade. O vulcão uivava como se o próprio mundo estivesse em perigo. Lucas olhou para Sari e começou a entender. O calor das chamas, a cinza que o cercava, tudo estava mudando. Então, o que eu faço? Ele estava perdido, seu coração mais pesado que nunca. Sacrifique sua ligação com Sari, ou ela se tornará outra vítima da maldição. A escolha é sua, e o tempo está se esgotando. As palavras da guardiã ecoavam na mente dele, uma música sombria. Então, uma explosão aconteceu. A lava irrompeu em uma erupção ensurdecedora, e uma onda de calor os envolveu. Lucas sentiu o terror tomar conta dele, mas no fundo, algo estava mudando. Estou perdendo você, Sari, gritou, enquanto a luz do relicário os envolvia em um manto de confusão. Lucas, não. Você precisa entender que... Sari começou, mas a lava rugiu, cortando sua voz em pedaços. E foi nesse instante que tudo estourou em uma luz deslumbrante, revelando a verdade que Lucas nunca esperava. Sari não era apenas uma guia local. Ela era uma peça central na maldição. E agora, o que quer que ele decidisse mudaria tudo. O legado que ele pensava conhecer estava mais distante do que nunca. Como uma onda, a conexão entre eles foi rompida, e Lucas se viu no limite do abismo. O que eu faço agora? E a expressão dela, entre dor e aceitação, selou a promessa. Tudo que ele amava estava prestes a ruir. O vulcão rugiu ainda mais alto, como se desafiasse Lucas a reagir. A sensação de perigo pulsava no ar, e ele se virou para Sari, buscando nela a resposta para a confusão que o cercava. Todo aquele cenário estava prestes a desmoronar. E então, o relicário brilhou ainda mais intensamente, ofuscando tudo ao redor. Uma onda de luz os envolveu, e Lucas sentiu seu coração acelerar. Então, uma nova figura emergiu do brilho. A respiração dele parou. Era uma mulher, mas não qualquer mulher. Era uma mulher idêntica a Sari. A semelhança era assombrosa, como se fossem gêmeas, separadas por um destino cruel. "Quem é você?" gritou Lucas, sua voz ecoando como se eles estivessem em um sonho louco. "Sou a verdadeira guardiã do Rinjani", disse ela, a voz suave, mas profunda. "E Sari? Ela não é quem você pensa que é." Os olhos de Sari se arregalaram, e Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "O que você quer dizer com isso?" A voz dela tremia, cheia de ansiedade. "Você usará o relicário? Ou sua linha de sangue não será capaz de liberar o vulcão?" respondeu a mulher. "E Sari, ela não pertence a este mundo." A revelação pairou no ar como um trovão silencioso. "Não pertence a este mundo?" Lucas repetiu, segurando o braço de Sari com força. "O que você está dizendo?" "Eu sou a filha do vulcão, a guardiã." Ela gesticulou para as incessantes lavas que se aglomeravam. "Sari é uma sombra de quem era. Uma herança do passado. Uma maldição disfarçada. Ela carrega a dor dos guias que falharam. E agora o vulcão pede um sacrifício real, não apenas de um coração, mas da própria linhagem." Lucas, atolado em confusão, olhou para Sari. Os olhos dela estavam cheios de dor, e ele podia ver que as palavras a feriam. "Sari, isso é verdade?" Ele precisava saber. Você não é quem eu pensei que era." Não é assim." Sari tentou protestar, mas a mulher a interrompeu. "Ela precisa decidir, e você precisa escolher. O amor que você sente por ela não é suficiente, Lucas.
Se não abrir mão dela, toda a sua linhagem será condenada. A tensão na cratera parecia cheia de eletricidade. O vulcão uivava como se o próprio mundo estivesse em perigo. Lucas olhou para Sari e começou a entender. O calor das chamas, a cinza que o cercava, tudo estava mudando. Então, o que eu faço? Ele estava perdido, seu coração mais pesado que nunca. Sacrifique sua ligação com Sari, ou ela se tornará outra vítima da maldição. A escolha é sua, e o tempo está se esgotando. As palavras da guardiã ecoavam na mente dele, uma música sombria. Então uma explosão aconteceu. A lava irrompeu em uma erupção ensurdecedora, e uma onda de calor os envolveu. Lucas sentiu o terror tomar conta dele, mas no fundo, algo estava mudando. "Estou perdendo você, Sari!" gritou, enquanto a luz do relicário os envolvia em um manto de confusão. "Lucas! Não! Você precisa entender que..." Sari começou, mas a lava rugiu cortando sua voz em pedaços. E foi nesse instante que tudo estourou em uma luz deslumbrante, revelando uma verdade devastadora. De repente, do relicário, uma nova figura apareceu, imponente ali no meio das chamas. Grayson. Com um olhar determinado, ele sorriu, e a atmosfera mudou, como se a própria essência do vulcão estivesse em alvoroço. "Eu nunca desapareci, Lucas", disse Grayson, a voz firme. "Estive aqui o tempo todo. E Sari, ela não é apenas uma guia, mas o elo perdido da nossa família." Lucas ficou em choque. "O quê? Como assim? Você está dizendo que Sari é parte de nós?" A mulher que se apresentara como guardiã olhou para Grayson com desprezo. "Você está prestes a fazer um grande erro. O que você fez, Grayson? O que você realmente sabe sobre a linhagem?" "Eu sei o suficiente", Grayson respondeu, o tom autoritário. "Sari é a chave, a parte que mantemos em segredo. O sacrifício dela pode não ser apenas para o vulcão, mas para libertar uma verdade sombria. Somos todos peças nesse jogo." Uma onda de horror percorreu Lucas. Os números não fechavam, e a ligação entre eles se tornava cada vez mais complexa. "Você está falando como se as vidas e destinos de todos nós fossem mercadorias", Lucas gritou, a dor afundando em seu peito. Enquanto um novo tremor sacudia a terra, o relicário começou a brilhar ainda mais, revelando memórias ancestrais e uma conexão familiar que Lucas nunca poderia imaginar. E então a presença de Sari vacilou, como se estivesse se desfazendo entre o mundo físico e uma realidade desconhecida. "Precisamos decidir rápido", a guardiã exclamou, enquanto o vulcão rugia em resposta. "O que será? O amor? O legado? Ou a verdade que pode destruir tudo?" Lucas estava à beira de uma escolha aterrorizante, e no fundo ele sabia. As respostas que ele tinha buscado só abriram portas para mais perguntas. O que realmente importava agora? Ele podia crescer com tudo isso ou permanecer preso em um ciclo que nunca escolhera. E, acima de tudo, quem ele realmente queria salvar. O vulcão rugiu ainda mais alto, como se desafiasse Lucas a reagir. O coração dele batia forte, e a pressão no ar não dava espaço para hesitações. Ele olhou para Sari e, antes que pudesse processar tudo o que estava acontecendo, a mulher que se apresentou como a guardiã do Rinjani tomou um passo à frente, a expressão dela mudando drasticamente. Chegou a hora de revelar a verdade, ela declarou, sua voz profunda ecoando na cavidade da montanha. E então atingiu-o como um raio. "Sari, você não é descendente apenas de guias, mas é a própria força que mantém a maldição viva." A guardiã gritou. O chão tremeu sob os pés de todos,
como se o próprio vulcão estivesse vibrando de raiva. Os olhos de Sari se arregalaram, e Lucas sentiu o frio na barriga se intensificar. "O que você disse?" Lucas exclamou. O nó na garganta parecia insuportável. "Estudei sua linhagem, Sari. Sua essência é a que sustenta essa fúria. O vulcão não te pertence. Você é parte dele." Uma guardiã continuou, os lábios tremendo de emoção. Lucas olhou para Sari, buscando respostas em seu rosto. Ela parecia paralisada, como se tivesse recebido um golpe. Isso não pode ser verdade, Sari respondeu, mas sua voz mais parecia um sussurro incerto. As revelações a atingiam como ondas pesadas de lava. "Você tem que aceitar, Sari. O vulcão exige um sacrifício genuíno para acalmar suas chamas", insistiu a guardiã, a tensão crescendo em torno deles. De repente, enquanto a conversa girava em torno do destino, um grito ecoou. Não era de nenhum dos três, mas um grito que parecia vir de todo lugar, de todas as almas presas sob a lava. E antes que pudessem entender, a superfície do relicário começou a brilhar, pulsando em um ritmo frenético, como se estivesse respondendo à agitação do vulcão. "Lucas!" Sari gritou. "Eu não posso ser isso! Eu não quero isso!" E em um instante que se sentiu eterno, ela deu um passo em direção à borda da cratera. O som da lava borbulhando ao fundo soava como um aviso de que algo ainda mais devastador estava prestes a acontecer. Antes que ele pudesse alcançá-la, um dos símbolos na caixa se iluminou com uma cor intensa e quente, e uma explosão de luz emanou do relicário. Uma energia puxou Sari, como se estivesse sendo atraída pelo próprio vulcão. "Sari, não!" Lucas berrou, estendendo a mão, tentando alcançá-la. Mas algo inesperado aconteceu. Um rastro de fumaça sinistra começou a se moldar no ar e se transformou em uma figura familiar. Grayson. Ele estava agora à frente de Sari, as feições dele parecendo distorcidas. "Você não pode fugir do seu destino, Sari!" ele exclamou, seus olhos brilhantes de uma intensidade inumana. A tensão pairava pesada, e tudo o que Lucas pensou que sabia virou do avesso. "Grayson, o que você está fazendo?" Lucas se virou, o pânico em seu tom. "Você não pode deixá-la assim." Mas o olhar de Grayson parecia vazio, como se ele não fosse mais a pessoa que Lucas conhecia. "Eu sou a única chance dela, irmão. Se Sari não se sacrificar, não haverá libertação. Você não entende. O vulcão precisa dela, e o que ela não sabe é que está feito para isso." Grayson disparou. "Feito para quê? Para morrer?" A pergunta saltou da garganta de Lucas, desafiando a realidade à sua frente. E enquanto a confusão se instalava, o relâmpago da verdade soou, como se todas as emoções estivessem finalmente se alinhando. Ele percebeu o plano estonteante. Sari, perdida entre o medo e a resiliência, olhou para Lucas com uma expressão que transmitia tudo. Uma onda de incerteza se instalou entre eles. E assim, no auge do caos, uma decisão precisava ser tomada. Se Lucas estava implorando por amor, poderia ele realmente salvá-la ou perder tudo de uma vez? O vulcão rugiu como uma criatura voraz, e o tempo não esperava. O que estava prestes a acontecer poderia mudar suas vidas para sempre. O que Lucas estava disposto a sacrificar? O vulcão rugiu ainda mais alto, como se desafiasse Lucas a reagir. O coração dele batia forte, e a pressão no ar não dava espaço para hesitações. Ele olhou para Sari, e antes que pudesse processar tudo o que estava acontecendo, a mulher que se apresentou como a guardiã do Rinjani tomou um passo à frente.
a expressão dela mudando drasticamente. Chegou a hora de revelar a verdade, ela declarou, sua voz profunda ecoando na cavidade da montanha. E então atingiu como um raio. Sari, você não é somente descendente de guias. Você é a própria força que mantém a maldição viva. A guardiã gritou. O chão tremeu sob os pés de todos, como se o próprio vulcão estivesse vibrando de raiva. Os olhos de Sari se arregalaram, e Lucas sentiu um frio na barriga se intensificar. O que você disse? Lucas exclamou. O nó na garganta parecia insuportável. Estudei sua linhagem, Sari. Você é quem alimenta essa fúria. O vulcão não te pertence. Você é parte dele. A guardiã continuou, os lábios tremendo de emoção. Lucas olhou para Sari, buscando respostas em seu rosto. Ela parecia paralisada, como se tivesse recebido um golpe. Isso não pode ser verdade, Sari respondeu, mas sua voz mais parecia um sussurro incerto. As revelações a atingiam como ondas pesadas de lava. Você tem que aceitar, Sari. O vulcão exige um sacrifício genuíno para acalmar suas chamas, insistiu a guardiã. A tensão crescendo em torno deles. De repente, enquanto a conversa girava em torno do destino, um grito ecoou. Não era de nenhum dos três, mas um grito que parecia vir de todo lugar, de todas as almas presas sob a lava. Antes que pudessem entender, a superfície do relicário começou a brilhar, pulsando em um ritmo frenético, como se estivesse respondendo à agitação do vulcão. Lucas! Sari gritou. Eu não posso ser isso. Eu não quero isso. Em um instante que se sentiu eterno, ela deu um passo em direção à borda da cratera. O som da lava borbulhando ao fundo soava como um aviso de que algo ainda mais devastador estava prestes a acontecer. Antes que ele pudesse alcançá-la, um dos símbolos na caixa se iluminou com uma cor intensa e quente, e uma explosão de luz emanou do relicário. Uma energia puxou Sari, como se estivesse sendo atraída pelo próprio vulcão. Sari, não! Lucas berrou, estendendo a mão, tentando alcançá-la. Mas algo inesperado aconteceu. Antes que o ambiente em torno deles fosse engolido pela luz, Grayson, que observava em silêncio até aquele momento, deu um passo à frente. Não! Você não pode fazer isso, Sari! Ele gritou, sua voz transbordando de desespero, e como um eco de sua própria voz, ele se virou para a guardiã. Diga a verdade, eu sei que há algo mais. A guardiã hesitou, e a certeza dela começou a balançar. Você não entende o que está em jogo aqui. A escolha não é simples. É uma maldição que envolverá não apenas Sari, mas toda a sua linhagem. As palavras dela pairaram no ar, e Lucas, tomado pela urgência, virou-se para Grayson. O que você sabe que não nos contou? Grayson olhou para Lucas com uma intensidade que misturava ódio e dor. Você não me escutou. Sari é a reencarnação de uma antiga guardiã, a mesma que fez o pacto. O impacto da revelação abalou Lucas. Mas e você? O que tem a ver com tudo isso? Eu sou a ponte entre mundos, e o vulcão exige o equilíbrio. Mas eu sou a solução e o problema. Grayson isolou, como se um peso tivesse se desvinculado, e a luz do relicário ficou ainda mais intensa, quase como uma tempestade prestes a desabar. Então a escolha não é minha, nem dela, é sua? Lucas disparou, a voz tremendo. O que você está escondendo, Grayson? O que você pretende fazer? No ar pesado, o vulcão rugiu com fúria, ecoando a verdade que ainda estava se formando. Sari, perdida entre a fúria da terra e a conexão que tinha com ambos, sentiu um calor crescente, e num instante, tudo mudou. A luz irrompeu, revelando uma imagem horrenda. A verdadeira forma do vulcão, não como uma montanha, mas como um ser imenso,
uma entidade viva exigindo o que lhe era devido. Vocês têm que decidir agora, sacrifício ou destruição. A guarda do Rinjani gritou, e cada palavra ressoou com a liberdade disso. Sari, presa nas correntes da verdade, olhou de volta para Lucas. O que fazemos? A tensão cresceu, e antes que pudessem responder, um terremoto sacudiu tudo. Esciu-o sem chão. E pela primeira vez, Lucas percebeu que, ao decidir, eles não apenas escolheriam seus destinos, mas reescreveriam a própria essência de suas almas. Ele olhou nos olhos de Sari, e uma pergunta o assolou. O amor realmente poderia ser suficiente? Ou eles estavam prestes a fazer um sacrifício final? O vulcão rugiu ainda mais alto, como se desafiasse Lucas a reagir. O coração dele batia forte, e a pressão no ar não dava espaço para hesitações. Ele olhou para Sari, e antes que pudesse processar tudo o que estava acontecendo, a mulher que se apresentou como a guardiã do Rinjani tomou um passo à frente, a expressão dela mudando drasticamente. Chegou a hora de revelar a verdade, ela declarou, sua voz profunda ecoando na cavidade da montanha. E então atingiu-o como um raio. Sari, você não é somente descendente de guias. Você é a própria força que mantém a maldição viva. A guardiã gritou. O chão tremeu sobre os pés de todos, como se o próprio vulcão estivesse vibrando de raiva. Os olhos de Sari se arregalaram, e Lucas sentiu um frio na barriga se intensificar. O que você disse? Lucas exclamou. O nó na garganta parecia insuportável. Estudei sua linhagem, Sari. Você é quem alimenta essa fúria. O vulcão não te pertence. Você é parte dele. A guardiã continuou, os lábios tremendo de emoção. Lucas olhou para Sari, buscando respostas em seu rosto. Ela parecia paralisada, como se tivesse recebido um golpe. Isso não pode ser verdade, Sari respondeu, mas sua voz mais parecia um sussurro incerto. As revelações a atingiam como ondas pesadas de lava. Você tem que aceitar, Sari. O vulcão exige um sacrifício genuíno para acalmar suas chamas, insistiu a guardiã, a tensão crescendo em torno deles. De repente, enquanto a conversa girava em torno do destino, um grito ecoou. Não era de nenhum dos três, mas um grito que parecia vir de todo lugar, de todas as almas presas sob a lava. E antes que pudessem entender, uma luz intensa se rompeu do relicário. Lucas, Sari, Grayson e a guardiã foram revestidos por um brilho ofuscante. E em meio a essa luz, tudo começou a mudar. E então, como um relâmpago da verdade, a cena se alterou. O brilho deixou de ser apenas uma luz, mas se transformou em imagens flutuantes de memórias de Grayson. Lucas arregalou os olhos. Ele viu flashes do irmão, mas não apenas como ele era. Grayson parecia mais jovem, mais forte, com um olhar intenso de determinação. Não, sussurrou Lucas, enquanto a primeira gota de pavor escorria pela pele dele. Ao mesmo tempo, uma voz profunda e envolvente ecoou ao redor, e a imagem de Grayson começou a se solidificar. Lucas, você não entende? Eu não sou quem você pensa que sou. A confusão tomou conta do coração de Lucas. O que você quer dizer com isso? Sari, você é a chave para nossa libertação, mas também você é a maldição que pesa sobre todos nós, ele continuou, a expressão dele quase sombria. Grayson agora parecia transfigurado. Eu não sou seu irmão, Lucas. Eu sou uma parte do vulcão. Sari, horrorizada, recuou até a borda da cratera. O que você está dizendo, Grayson? Você é o que se alimenta da dor. Você traiu a própria família. A voz dela estava entrecortada pela incredulidade. Lucas estava em choque.
Como assim? O que você fez? Ele sentiu a terra tremer sob seus pés, mas a sensação que dominava seu ser era a de desespero e traição. Você se deixou levar por isso? Você nunca compreenderá o poder que o vulcão lhe oferece. Olhe para o que ele pode fazer. Em vez de lutar contra isso, deveríamos nos juntar a ele. A risada de Grayson ecoou como um trovão. A cratera rugiu, misturando-se à fúria das palavras dele. A figura de Grayson parecia se contorcer e a luz do relicário pulsava num ritmo frenético. A tensão estava insuportável. Então tudo o que você fazia era em nome do vulcão? Lucas questionou, a respiração pesada. Sim, e agora você tem uma escolha. Aceite o que sou ou perca o que ama. O vulcão parecia intensificar seu rugido, em resposta à revelação devastadora. Em uma fração de segundo, Lucas percebeu o horror do que estava acontecendo. O peso da traição dos laços de família estava prestes a assumir uma nova forma. O que era amor agora se tornava uma questão de sobrevivência. A pergunta flutuou no ar, palpável como a própria fumaça. O que você realmente está disposto a sacrificar para impedir o que está vindo? O vulcão rugiu, como se estivesse no auge de uma tempestade, e Lucas estava à beira de um colapso emocional. Grayson, uma sombra do que foi, reaparecia diante dele, a verdade transparecendo no olhar. Você não tem escolha, Lucas. Sacrifique Sari ou deixe que o vulcão destrua tudo. Sari, em pânico, olhou de um para o outro. Suas mãos tremiam. O calor emanava da cratera e o chão estava em um constante tremor, como se o próprio Rinjani estivesse ansioso por uma resposta. Não posso ser a resposta para isso, ela gritou, a voz carregada de desespero. Eu não sou uma marionete. Mas a energia do relicário começou a pulsar, a ilusão de segurança desaparecendo. Uma luz intensa o cercava, e Lucas sabia que o tempo estava se esgotando. Ele se voltou para Sari, a conexão entre eles vibrando. Sari, precisamos enfrentar isso juntos. Eu não vou deixar você. Ela sacudiu a cabeça, lágrimas escorrendo. Lucas, você não pode me salvar. Você não entende o que está em jogo. Eu entendo. Eu sei o que temos aqui, ele respondeu, a determinação crescendo dentro dele, quase como se ele estivesse respirando a coragem daquela montanha. Eu não posso deixar você se sacrificar. No entanto, Grayson se aproximou, a voz sombria. E se você estiver fazendo isso só para proteger suas próprias fraquezas, Lucas? Pense, o vulcão quer mais. Ele quer que você escolha entre amor e legado. A cratera rugiu novamente, e um calor ensurdecedor os envolveu. Lucas percebeu que Sari estava lutando contra algo muito maior do que ambos. O brilho do relicário iluminou seus rostos, enquanto memórias ancestrais dançavam ao redor. Uma mistura de gritos e sussurros. Estava claro agora. A escolha era deles, e também de todos que já haviam se aventurado naquela montanha. Então, Grayson interrompeu de novo, a voz firme. Se você não sacrificar Sari, não haverá futuro. Não apenas para ela, mas para todos nós. O coração de Lucas parecia pronto para quebrar. Não. Não posso fazer isso. Ele lutava entre o amor que sentia e o que a montanha exigia. A cada segundo, a escolha se tornava mais pesada. Lucas, Sari gritou, sua expressão agora carregada de um novo entendimento. Se for preciso, eu me sacrificarei, para que você e todos possam viver. Não é isso que eu quero, Lucas gritou, mas no fundo, uma ideia tinha tomado forma. Se eles quisessem quebrar a maldição, precisavam trabalhar juntos. Em um movimento rápido, ele segurou a mão de Sari. Se formos um só,
podemos enfrentar o vulcão. A resposta a essa ligação foi imediata. O relicário emitiu uma luz ofuscante, e Sari e Lucas sentiram suas almas conectadas, como se fossem fumos se entrelaçando. O vulcão rugiu, o eco de milhares de almas se libertando. A fusão de seus legados se transformou em uma onda de energia. Enquanto aquele brilho intenso os envolvia, Lucas olhou para Grayson, que agora parecia confuso e desgastado. Você pode mudar, Grayson. Não precisa seguir esse caminho. Ele disse, um último suspiro de esperança na voz. Mas Grayson só sorriu, como se entendesse a futilidade de suas palavras. A escolha está feita, disse ele, e o mundo ao redor deles começou a desmoronar. Tudo então se esgotou em uma explosão de luz. O vulcão, transformado, pareceu se acalmar, e a temperatura se normalizou. A verdade foi revelada. Mas o que exatamente tinha acontecido? Sari e Lucas estavam em pé, mas sem saber qual seria o futuro deles. E agora, querido espectador, é hora de vocês se unirem a esta jornada. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e garanta que tudo isso continue. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho inesperado. Compartilhe instantaneamente, com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Não espere nem mais um segundo. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar este canal. Vamos juntos desbravar o que vem a seguir.